Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro muito bom, fantástico, Senhor das Moscas. Esse livro foi escrito por William Golding em 1954, Prêmio Nobel da Literatura. Golding nasceu na Cornwall em 1911 e foi professor de escola mesmo, dos colégios mais conceituados da Inglaterra, e dava aula realmente de literatura, de arte, enfim. Ele era um cara que trabalhava com crianças e adolescentes. E ele já havia publicado livros de poesia, e a gente percebe que essa poesia está muito presente no Senhor das Moscas. Ele preza muito pela estética da escrita. A gente vai ver uma escrita, principalmente nos inícios dos capítulos, com essa pitada poética muito bacana e que incentiva a nossa leitura, dá vontade de continuar lendo. Por ter nascido em 1911, ele teve presente também efetivamente na Segunda Guerra Mundial. Ele fez parte da Marinha Real Inglesa. Inclusive ele participou dos movimentos de entrada dos aliados na França, no famoso Dia D. Bom, vamos falar desse livro. O nome, o título, Senhor das Moscas, ele vem da palavra hebraica Beuzebu. Beuzebu é um dos anjos caídos, referência na Bíblia, junto com Lúcifer. Incrivelmente, esse demônio, essa entidade vai aparecer de alguma forma para as crianças na ilha, durante a história. É um livro que vem questionar sobre a questão da essência do ser humano, sobre a questão da civilidade e da selvageria. Esse livro começa com algumas crianças entendendo que estão numa ilha, dois grupos de crianças. Um grupo com uma faixa etária de mais ou menos de 11, 12 anos, e o segundo grupo com uma faixa etária de 6 anos de idade. Essas crianças estavam no avião e esse avião cai e todos os adultos morrem. O livro se passa durante a guerra. Não se diz que guerra é, não tem muita explicação o livro sobre o tempo, o que está rolando fora da ilha, né? Se sabe que os pais estão mandando essas crianças para longe de um conflito, porém esse avião cai na floresta. Incrivelmente que não se tem destroços do avião, só uma ferida na mata, que completavam esse grupo 2 adultos, e esses adultos eles desaparecem com um acidente, enfim, ninguém acha os corpos desses adultos e se subentende que eles estão mortos. O livro cogita de que essas crianças não eram amigas, eles se conheciam de vista, como se tivessem dentro da mesma escola, por exemplo, e não fica claro isso no livro, como se estivesse dentro da mesma escola, em salas diferentes. Então não há ali a pré-construção de um relacionamento. Esse relacionamento ele passa a ser construído na ilha. O conflito e a história, ela gira em torno de alguns personagens principais. O Ralph, o Jack, o Porquinho, o Simon, e outras crianças que os nomes vão aparecendo no desenrolar dessa história, ok? Ao chegar na ilha, por exemplo, a descrição começa com o Ralph, o Porquinho, que quando eles se dão conta de onde eles estão, andando pela areia da ilha, ele encontra uma concha e ele começa a perceber que outras crianças começam a aparecer de outros pontos da ilha. E o que ele faz? Ele pega e assopra essa concha. Ao assoprar essa concha, intuitivamente, essa concha passa a ser um símbolo de liderança. Ao estar todos reunidos pela primeira vez, por exemplo, eles usam muito as características adultas, que são as referências que eles têm. Eles não têm outra referência e eles, então, definem fazer uma votação para quem deles vai ser o líder, porque eles precisam de um líder para poder se organizar e sobreviver dentro da ilha. E eles fazem essa votação e o Ralph é eleito líder até por conta de ter encontrado a concha e de ter tocado essa concha. Então a concha passa a ser um símbolo, como eu disse, de autoridade e um símbolo de liderança. Toda vez que tem uma reunião, ele assopra a concha, quem está com a concha na mão fala e os outros fazem silêncio. Se alguém quer falar, faz um sinalzinho, passa a concha para ele. Então eles começam de uma maneira até meio organizada, mais rudimentar, a criar um processo de definição de atividades e de obrigações. Porém, essas coisas não acontecem, né? Existe um grupo que vai atrás da comida, existe um grupo que vai manter uma fogueira acesa, existe um grupo que vai cuidar de fazer os abrigos, de cuidar da água.
Mas as crianças, eles começam a fazer tentar se organizar, fazer essas organizações, mas elas vão dispersando, né? Então eles passam a caminhar lentamente para um cenário de necessidade, no sentido de, poxa, está sobrecarregando os mais velhos, né? Eles estão sozinhos, eles têm opiniões, eles são crianças, eles têm medo, eles têm a necessidade de sobrevivência. Na ilha, eles vão encontrar praticamente porcos, frutas em abundância e uma fonte, uma água limpa, e a água do mar nos 360 graus da ilha. Então eles passam essa história se alimentando, falando de questão de alimentação, se alimentando de frutas e dessa água. Essa ilha não é muito grande, é uma ilha que, com uma pequena expedição, uma expedição mais rápida, você consegue chegar até o outro lado da ilha, enfim, contornar a ilha. E eles passam a construir uma capacidade para fazer esse processo de conquista da caça. A figura do Jack é uma figura interessante e importante porque ele se autoproclama um caçador. E ele tem um grupo de moleque que vai atrás dele e que acaba criando ali o grupo da caça. Eles fazem lanças e eles vão a criar essas ferramentas para conseguir caçar os porcos, entendeu? Então eles conseguem, em determinado momento, caçar o porco. E essa descrição é um ingrediente fundamental para rolar essa transição assim, entre a civilidade e a selvageria. Eles vão percebendo ao passar do tempo dentro da história, dentro do livro, que eles podem não estar sozinhos dentro da ilha. Eu não costumo dar spoiler nessas resenhas, nessas conversas, e não vou fazer isso agora. É legal entender que o psicológico dessas crianças, eles estão trabalhando a todo vapor, né? São crianças. E a ilha se comporta de uma maneira inóspita, selvagem, como qualquer outro ambiente selvagem. Os barulhos, o vento, a noite, a saudade, a falta da segurança. Então essa insegurança e essa distância, esse medo passa a agir, e essas crianças, começando pelos menores, eles começam a imaginar coisas, ver coisas, e esse imaginar e ver, e este medo, ele começa a contagiar a todos, dos pequenos aos maiores. O Ralph, por exemplo, é um cara muito preocupado com a necessidade da fogueira, porque ele entende que uma fogueira sempre acesa é uma forma de eles serem resgatados. Essa fogueira, ela é feita a princípio no topo da ilha. Eles fazem uma expedição, várias expedições na verdade, e essa expedição os leva até o topo da ilha, e eles decidem que ali é um local onde eles precisam fazer a fogueira. A fumaça precisa sair dali até para ser vista por todos os lados da ilha. Porém, é um lugar mais longe da aglomeração das crianças. As crianças os abrigos que eles construíram na areia, eles estão na areia, né, próximo da praia. Então é sempre o grupo que cuida dessa fogueira, um grupo que acaba ficando um pouquinho mais sozinho e é mais fragilizado, principalmente pelos medos, pela insegurança, porque são pequenos. Em determinado momento acontece algo no topo dessa ilha. Então eu não vou dar esse spoiler nem essa informação para vocês, porque até é interessante e vai acabar estragando a leitura de vocês. Mas uma criança vê algo no topo dessa ilha à noite, ele volta em pânico para falar para os outros, e aí gera um terror geral, e eles passam a ter um medo muito grande e já ter uma definição de que realmente ali existe um monstro, e eles estão cercados, eles não têm para onde correr, e esse monstro os está caçando. Eles não têm um controle da quantidade de crianças que estavam no avião, ok? As crianças que chegaram, eles lembram em uma que tinha um sinal no rosto e que eles nunca mais viram essa criança. Não se sabe, no livro você não sabe se essa criança ela sofreu um acidente, se ela se perdeu e morreu, sei lá, alguma coisa aconteceu com ela, mas eles não veem mais essa criança. Então eles começam a fazer essa ligação de crianças que eles não veem mais com este monstro que vive na ilha. Simon, em um determinado momento, ele enfrenta o seu medo, né, a sua dúvida, sobe e ele consegue, no pavor, entender o que é que está acontecendo naquele topo. E ele, incrivelmente também,
nesse processo, ele se depara com o Senhor das Moscas. E tem ali, talvez no momento de desespero, no momento de medo, o Senhor das Moscas fala com ele de alguma forma. E depois o que acontece com o Simon, quando ele vai falar para o grupo, é muito impactante, muito triste, muito violento, uma das partes mais pesadas, assim, no meu ponto de vista do livro. O porquinho é o cara de óculos, o gordinho, que é ridicularizado, as pessoas tiram sarro dele, fazem bullying com ele todo momento, mas ele é um cara que tem as ideias e as colocações mais sóbrias do grupo, né? E é o cara que, por conta do óculos, eles conseguem usar o óculos do porquinho para acender a fogueira. E que é uma alusão a Prometeu, né? Na mitologia, rouba o fogo dos deuses para trazer para os humanos. O fogo traz também a segurança e o conhecimento. Então o porquinho, ele é o cara mais sóbrio, é o cara que estuda, é a pessoa um pouquinho mais inteligente do grupo, mais sóbria, o óculos dele acende a fogueira. O que acontece com o porquinho também no desenrolar do livro é algo bem pesado, assim. Vale a leitura para descobrir o que acontece com esse personagem. E eles passam, né, o período nessa ilha, nessa construção de uma civilidade. Eles percebem em algum momento que as roupas já estão rasgando, se deteriorando, o cabelo está ficando comprido. E isso vai incomodando uma parte do grupo. Nós estamos falando de inglês, a afirmação da sabedoria, nós precisamos nos portar como pessoas civilizadas, era muito necessário na cabeça de muitos. O Jack, por exemplo, sente muita necessidade da liderança. Ele não foi votado para ser o líder. Então, o que ele vai construir? Ele vai construindo e conspirando, alimentando o medo e oferecendo segurança. Eles são aquele grupo de meninos que são mais aventureiros. Então, eles vão caçar, eles vão se entregar à ilha. Porém, isso vai perdendo um pouco o centro daquilo que está certo, daquilo que está errado. Então eles começam, em algum momento, depois que eles descobrem, né, que eles entendem que ali tem um monstro, a caça, a cabeça do porco, por exemplo, que eles caçam, eles fazem uma oferenda para o monstro. Jack chega à conclusão e envolve todos aqueles que estão do lado dele de que essa oferenda vai acalmar o monstro, percebe? Essa regressão, esses passos para trás na questão da lucidez e da civilidade. Porém, esse passo para trás, ele vai sendo uma destruição total, porque eles vão começando a dar cada vez mais um passo para trás. De repente eles estão fazendo uma fogueira e dançando em torno dessa fogueira. De repente eles estão fazendo uma fogueira e se pintando o rosto, criando essas lanças, enquanto esse grupo está dividido. Ralph, o porquinho e mais um ou dois integrantes, eles estão sozinhos. Ralph perde a liderança e essa liderança representa a civilidade. E quem recebe, quem acaba conquistando essa liderança de forma selvagem é Jack, que representa a selvageria, que representa algo sem regras, sem leis, sem moral. E aquilo vai aumentando e aumentando e aumentando e perdendo o controle. Lembre-se, existe um monstro na ilha, existe o medo na ilha, existe a ausência de adultos na ilha, existe a fome, existe a solidão, existe a tristeza. Essa selvageria, ela vai perdendo o controle. Os acontecimentos cíclicos que acontecem nessa ilha, dá para filosofar bastante sobre a questão da sociedade, dá para falar sobre essa questão das leis, perder a linha de raciocínio em relação ao que está certo, ao que está errado. O livro do Golding, ele traz essa reflexão muito grande, porque ele faz uma ligação com esses meninos pela vivência que muito provavelmente ele teve na guerra. O que é permitido? Até que ponto as coisas são permitidas? O que o ser humano é capaz de fazer? Então esse livro fala muito sobre isso. É uma distopia, é uma experiência. O livro é como se fosse um tubo de ensaio, onde essas crianças são inseridas numa ilha sem adulto e a gente começa a perceber o desenvolver de um processo civilizatório. Pode-se filosofar um pouquinho, se discutir um pouquinho sobre a falta das instituições das quais elas mantêm, por exemplo, a democracia viva, as pessoas tendo os seus direitos e os seus deveres garantidos. É definitivamente um duelo entre a civilidade e a barbárie. Deixa aqui o seu comentário, curta o meu canal, me siga aí,
que a gente vai tendo resenhas, a gente vai lançando resenhas bacanas para vocês. Valeu, galera! Até a próxima!